como se posicionar no seu trabalho sem criar um ambiente hostil. Quando alguém lá no seu trabalho é super grosseiro com você tem duas opções. Ou você devolve na mesma moeda, ou você respira fundo e deixa passar. Qual dessas duas opções é a melhor na sua opinião? Nenhuma! Nesse caso, e principalmente porque é seu ambiente de trabalho, você precisa usar toda a sua inteligência emocional para conseguir se posicionar sem criar um ambiente hostil. Porque se você devolver na mesma moeda, só vai acontecer que vão começar a te ver como uma pessoa difícil, que deixa o ambiente pesado, que sempre está gerando estresse. Por outro lado, se você simplesmente deixar para lá, você pode acabar virando o saco de pancada da empresa. Eli, é exatamente isso. E agora? Agora você precisa aprender a se posicionar, mas sem criar conflitos. Como faz isso, Li? Então lembre-se que importa muito mais como você fala do que o que você fala. Então, quando você for se posicionar, seja sempre respeitoso, educado e, acima de tudo, tenha clareza. Ter clareza significa você colocar em palavras aquilo que está na tua cabeça, o que você está pensando. Além disso, cuidado para não ficar falando uma coisa uma hora, depois outra, depois volta na mesma coisa, porque senão não vai resolver nada o teu alinhamento. Então, mais do que ter clareza do que você vai falar naquele momento, é o objetivo final. Qual que é o objetivo final? Por exemplo, com essa conversa é deixar muito claro que você não gostou do jeito que foi falado com você e que você não quer mais que isso aconteça. E aí, você conseguiu se posicionar sem criar um caos. Mas não é tão simples assim, né? Quanto eu falei. Concorda comigo? E por que não? Porque para você conseguir fazer isso com clareza, você precisa ter controle das suas emoções. Você precisa ter domínio emocional. Primeiro, quando nossas emoções estão falando mais alto, você não consegue controlar o seu tom de voz, controlar o seu rosto, o seu vocabulário. Então, esse é um ponto. E outro, principalmente porque quando você não tem o controle emocional, você não consegue raciocinar direito e você acaba falando coisas que não eram para ser ditas e pior, da maneira errada. E isso só atrapalha toda a situação. Eu tenho uma aluna que ela ocupa um cargo bem importante numa empresa e aí ela tem que lidar com várias pessoas e ela sempre se estressava. Porque tem uma pessoa que sempre falava com ela de uma maneira muito grosseira, só que ela não sabia se posicionar, então ela engolia. Mas toda vez que ela engolia aquele sapo, ela ficava depois com tosse, ou ficava gripada, ou atacava alergia. Já nos primeiros passos pelo curso Produtividade Sem Burnout, ela entendeu como que ela poderia se posicionar. Porque, gente, ficar quieta não estava adiantando nada. Ela ficava nervosa, ela ficava doente, ela não se fazia entender. Então, como que ela poderia se posicionar sem gerar conflito? Porque ela é uma pessoa que não gosta de conflitos. E aí, nos primeiros passos, ela já teve acesso às ferramentas e ela começou a aplicar isso no trabalho dela. E hoje, ela consegue falar tudo, alinhar tudo que ela precisa, se posicionar sem gerar conflitos. É técnica, mas não basta saber a técnica. Para você conseguir aplicar a técnica, você precisa ter inteligência emocional. Então, comece a investir no teu conhecimento, no teu autoconhecimento, no teu desenvolvimento pessoal. Você precisa ter inteligência emocional para se tornar um profissional de alta performance. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer melhorar a sua liderança, comece a olhar para isso. Eu mesma, há muitos anos atrás, antes de fazer essa jornada, era uma pessoa que não conseguia me posicionar sem criar conflito. Eu sempre fui, uma personalidade muito forte. E aí, quando acontecia uma coisa que eu não gostava, ou eu deixava claro que eu não tinha gostado, mas criava aquele climão, ou eu ficava quieta, engolia o maior sapo, passava mal de tanta raiva e não colocava meu ponto de vista. Gente, você quer crescer? Entenda de uma vez por todas, precisa investir. E não é investir num celular novo, para ser um grande profissional, preciso ter o melhor computador. Você precisa investir em você mesmo. Você precisa investir em inteligência emocional. Só assim você vai pro próximo nível. Eu sei que no dia a dia, com várias coisas que a gente precisa aprender para crescer profissionalmente, parece que a inteligência emocional é algo meio abstrato, não tão importante, um luxo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos os meus alunos que começam essa jornada pela inteligência emocional crescem profissionalmente. Então, a inteligência emocional no mercado atual não é mais um diferencial, é uma obrigação. Me conta no direct. Você já fez algum curso de inteligência emocional? Você já investiu em você e na sua carreira em alguma coisa relacionada à inteligência emocional?